Olá, queridos alunos, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Essa é a nossa última aula com arcanos. Falaremos hoje sobre o arcano do louco. Depois teremos apenas mais uma aula com métodos de tiragem. E aí é o final do nosso curso de tarô com arcanos maiores. Eu pretendo ainda, na sexta-feira, fazer uma aula ao vivo às 18h40 com Tira Dúvidas. Então vocês precisam estar preparados. Cada um de vocês que tem anotações, que tem o seu caderninho, que tem dúvidas, que tem coisas que pensou e depois acabou passando, falou assim, ó, depois eu pergunto, depois eu falo, levem para aula, tá? Por enquanto ninguém me deu, ninguém é um exagero. Alguns já me deram feedback sobre o horário da aula e tal, outros ainda não se manifestaram. Por enquanto estou mantendo aí às 18h40 da sexta-feira, tá bom? Mas se a maior parte de vocês disser que não vai ser possível, eu posso trocar esse horário. Posso tentar fazer aí num horário mais legal. Posso deixar mais pra frente também, aí o curso fica em aberto, tá bom? A gente pode fazer aí uma live mais pra frente. Ou a gente pode fazer isso fechado também, numa videochamada no grupo. Fiquem à vontade para se manifestar aqui nos comentários e deixar o que é que vocês querem fazer, tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer os métodos de tiragem. Vocês vão me ver um pouquinho menos, como foi em algumas aulas onde eu mostro a mesa, mostro as cartas e tudo mais. Porque eu quero que vocês vejam a coisa acontecendo, as mãos trabalhando, como é que funciona, tá bom? Então estejam preparados. Vão anotando as dúvidas, estamos chegando ao final. Ok, espero que tenham apreciado. Passando a aula ao vivo, vamos dizer assim, né? Na outra semana, assim que a semana iniciar, lá no grupo, no WhatsApp, que hoje entrou mais uma aluna, eu vou fazer o sorteio do tarô, que é o tarô dos anjos, que eu comprei para dar de presente para vocês. Então, um de vocês que fez o curso vai ganhar o tarô e não vai precisar comprar. Os outros podem adquirir comigo. Eu tenho mais um para vender. E se precisar, eu peço mais ainda pela internet para a gente conseguir num preço bem baixinho, tá bom? Já aviso para vocês que até o final desse ano eu vou estar fazendo as leituras dos signos, como eu soltei ontem já duas, já soltei Áries e Peixes. Eu acho interessante que vocês, alunos aqui, assistam para dar uma olhada no que eu falo das cartas. Eu sei que lá eu estou usando também o baralho cigano e estou usando também os arcanos menores, mas não tem problema, fica como experiência. Vocês vão vendo o que é que eu falo de cada carta e aquilo já vai ficando incorporado, tá bom? É muito, muito bom assistir outros tarólogos fazendo a leitura. Isso vai ficando como, é como se fosse um estágio, como se fosse uma residência em medicina, ok? Bom, na próxima aula de métodos de tiragem, eu também quero deixar para vocês alguns links dos canais que eu assisto, tá? Eu vou dar uma filtrada boa no que eu assisto, vou pegar uns vídeos aí de montinho e vou deixar uns 3 ou 4 canais que eu assisto quase todo dia de tarólogos que eu gosto muito, que tem a interpretação muito parecida com a minha, tá? Porque com certeza existem outros tarólogos por aí que não têm a interpretação tão parecida, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar da carta do louco. Bom, a carta do louco, para começar, é o maior mistério de todos aqui no tarô. Pelo menos na minha opinião, tá? Eu considero que ele tá à parte de todo o sistema. Ele chegou até lá no final da jornada, ele terminou toda a jornada, tá? E agora ele vai voltar lá no mago. Só que, ao mesmo tempo, também simboliza uma pessoa que não fez jornada nenhuma e simplesmente está antes do mago, antes de começar qualquer coisa. Ao mesmo tempo, ele tem essas duas simbologias, tá? Mas o que é que comprova na carta do louco que ele terminou todo o ciclo e está começando de novo? E não é simplesmente uma pessoa qualquer. Eu vou mostrar para vocês. A maior parte das cartas em que a gente tem o louco, nos tarôs mais clássicos, ele carrega essa trouxinha aqui, ó. Esse saquinho. Olha. Trouxa. Trouxa. O saquinho. O que, que quer dizer esse saquinho aí na carta do louco? Que ele simplesmente descobriu o que é essencial. Que todo o resto é dispensável. As pessoas são dispensáveis, as coisas são dispensáveis,
O próprio caminho é dispensável, tá? Tudo é dispensável. Aquilo que é necessário para levar para frente é muito pouco, é muito pequeno, cabe numa trouxinha. Porque as partes mais importantes de tudo estão dentro dele mesmo. Vocês se lembram das referências das roupas no Rider-Waite? Hora vermelho, hora branco, hora preto, hora azul. Olha a roupa do louco. Totalmente diferente, totalmente misturada. Ela é estampada, ela é colorida. Vocês não viram outras roupas estampadas durante a passagem no tarô. Ele é o único que veste essa roupa totalmente diferente. Mas antes da gente se aprofundar tanto na carta do louco, ver todos os símbolos, vamos dar uma olhada ilustrativamente no louco em outros tarôs, tá? Então esse daqui é o Rider-Waite, é o que a gente tem falado a maior parte do tempo, é o que a gente tem estudado aqui, é o que eu considero mais destinado à magia, mais destinado à taromancia, tá bom? O clássico dos clássicos, o primeiro tarô que houve, Marsella, louco. Vejam, nesse caso aqui não dá para ver tanto o barranco. Em outras versões do louco dá para ver muito bem o barranco, o final da estrada, tá? Ele usa um cajado. Algumas versões do louco usam, outras não usam. Tem um animal, geralmente é um cachorro que tenta perturbar o louco. Tenta mexer no seu saquinho, tenta morder o pé dele, tenta provocá-lo. E vejam que ele não se altera. Ele não tá nem aí nem pro cachorro, mesmo se for mordido. É um dos motivos que ele é chamado de louco. Quem o vê de longe, quem vê a situação de fora, acredita que ele seja louco. Exatamente assim como nós, magistas, quem não acredita em tarô, não acredita em magia, chama a gente de louco. Entendem como o louco encarna bem a figura do esoterismo? Dentro dele, ele sabe tudo o que precisa saber e está super confiante. Não é loucura, é certeza, é clareza. Ele tem tanta certeza que tudo que ele precisa está numa trouxinha. Ele faz aquele mochilão pelo mundo. Ele é o mestre do seu caminho. Quem o chama de louco é quem vê de fora. A pessoa olha e fala assim, nossa, aquele cara só pode ser louco. Mas é exatamente o contrário. Ele é o mestre. Ele sabe exatamente o que está fazendo e tem plena convicção. Aqui no tarô do Bosque Negro, Darkwood Tarô, temos uma figura feminina, a louca, pois na carta do louco não faz diferença se é masculina, se é feminina. Ainda temos os símbolos clássicos, olha o barranco aqui. Número 0, louco, ou tolo, né? Fool. Aqui nós temos dois animais que tentam ali cruzar o caminho do louco, porém nessa versão eles não estão provocando o louco, eles estão seguindo. A trouxinha no colo. E um andar suave, tá vendo? Ela pisa com a ponta dos pés bem suave. Aqui até mesmo as plantas, ó, acompanham o seu movimento, elas se sentem atraídas. E aqui no tarô que eu escolhi para vocês começarem, é tão diferente que ele está entre o Sol, a Lua, o restante do universo, ele está no meio de tudo. Não existe um caminho traçado. E ele tá super leve, ele não aqui nesse caso, em vez de ter o barranco, ele não precisa do chão. Ele começa a voar. É tanto domínio do que é invisível, do que é conhecimento, do que é mágico e etc, que ele começa a flutuar. Vocês veem? Ele vai levantar voo. É uma das poucas cartas aqui no Tarô dos Anjos que não tem um anjo. E tá a trouxinha, a sacolinha dele aí. É a confiança de que não importa o caminho não faz diferença nenhuma. Dá para voar. Mas vamos lá. Vamos falar sobre essa carta parte por parte, símbolo por símbolo. O que é mais importante de se saber em questões de louco? Bom, o mais importante de tudo é o que eu disse agora. É considerado louco para quem vê de fora, mas por dentro, se a gente investigar a fundo, se a gente souber do que está acontecendo, a gente vai saber que ele é um verdadeiro mestre, ele não é maluco. Parece maluco, mas no fundo ele é um gênio, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos de cima para baixo. Vamos pro número. Número 0.
Como eu disse para vocês, ele pode vir tanto depois do mundo como antes do mago. Porque o tarô ali é um ciclo e não uma reta, tá? Então ele é o zero para ele poder participar dos dois lados. Existem versões em que o número aqui é 22. Ou existem versões que não tem nada escrito, nem mesmo o número zero, é o sem número, apagado. Vamos lá. Eu já falei para vocês que o bastão com a trouxinha quer dizer que aquilo que ele precisa carregar de material, de físico, é muito pouco. Provavelmente quer que ele tenha aí uma troca de roupa, uma escova de dente, se é que precisa escovar os dentes, talvez uma faca, algum kit de sobrevivência, o mínimo do mínimo do mínimo, porque o resto ele simplesmente pega o que achar e transforma. E aí vem uma diferença sutil do mago. O mago também transforma as coisas, ele pega os elementos e combina. Mas o mago tem suas próprias ferramentas, ele precisa da sua mesa. O louco não. O louco não tem nada. E ao mesmo tempo ele é uma pessoa que não tem nada e depois vai começar a ser uma pessoa que tem tudo. E enquanto isso ele também é uma pessoa que poderia ter tudo, mas escolhe não ter nada. Ele se conduz no caminho mais leve possível. Olha aqui no Rider-Waite que a luz do sol ilumina ele com muita força. A questão do cachorro aqui, ó. Essa questão do cachorro vem reforçar o que a gente viu em outras cartas sobre os instintos. Falei para vocês que quando há animais nas cartas, eles vêm falando dos instintos. E geralmente os cachorros, né, os cães, lobos e etc., eles vêm falando dos instintos mais raivosos, dos instintos famintos, daquela parte mais selvagem do ser humano. E aqui ele está longe do louco, ele nem toca o louco, e o louco nem dá conta do cachorro, porque ele está acima dos instintos. As suas ações estão tão guiadas por uma espiritualidade, por um intelecto, por aquilo que ele tem dentro, pelo seu conhecimento, que os instintos não fazem nem cosquinha. O próximo símbolo é essa falta de chão aqui, ó, é esse barranco. Uma pessoa normal não andaria até a ponta do barranco com medo de altura, com medo de cair. Ela sabe que ali na frente tem um precipício. O louco não, ele quer arriscar. Vai que depois do precipício tem um outro patamar, um degrau abaixo que ninguém está enxergando. Ou, possivelmente, se ele saltar, ele pode ser amparado, ele pode flutuar, ele pode ser pendurado por um galho. A carta do louco fala muito sobre o salto de fé, que é quando você simplesmente vai em frente sem saber o que esperar. É quando você não quer ter o controle de tudo, é quando você não planeja. Você já é tão mestre das coisas que o que vier pela frente você encara. Pode ser um cachorro, pode ser um barranco, pode ser a falta de recursos. Seja o que for, você encara. Algumas pessoas aqui vão se lembrar daquela série do MacGyver, que se ele tivesse um canivete, um chiclete, ele fazia uma bomba. É o louco. O canivete e o chiclete dele estão aqui na bolsinha dele. Se ele precisar construir uma bomba, ele cata o que tem ali em volta e constrói. E ao mesmo tempo, se não der para construir uma bomba, ele segue andando e não tá nem aí. Porque isso é o controle do instinto. O instinto vai te falar, você precisa construir uma bomba, você precisa. E o domínio do instinto vai falar assim, não, não preciso, eu faço outra coisa, eu vou embora. Eu vou para outro canto, eu pego minha malinha e vou. A hora que eu achar um jeito de fazer, eu sento e faço. Se eu não achar um jeito de fazer, eu passo. Como o vento. O vento vai passando. Se tiver uma montanha na frente, ele contorna. Se não der para contornar, passa por cima. Ele volta, faz a curva para o outro lado. Ele flui. A água também é assim. Eles não discutem. Eles vão fluindo. E o louco é bem isso. Muita gente, quando vai ler o louco, quando fala sobre o louco, principalmente o canal que eu vou mostrar para vocês, chama Irradiar-se. A Ohan, que apresenta lá o canal, a Yasmin, ela costuma falar muito do salto de fé, que o louco é o salto de fé. Você tem que ter muita fé para saltar de um barranco e ter certeza que algo vai te salvar, que algo vai acontecer. E que se nada acontecer e se você morrer, também tá tudo bem, porque faz parte do que você tem, do seu propósito, da sua jornada. O importante é o que você sabe que tem que fazer, você vai e faz do jeito que for.
Se você precisa dar o salto, você dá o salto sem olhar. Vejam que o louco aparece com os olhos fechados na maior parte das cartas. Ok? Bom, essa é basicamente a tarologia da carta do louco. Os símbolos que estão aí falando com a gente sobre isso. Além disso, podemos falar também que o louco é aquele que vive 100% fora do mundo material, por isso que ele parece louco. Ele tem as vozes na sua cabeça, porque ele escuta o seu mentor, ele escuta a natureza, ele escuta o universo, escuta os animais. Ele tem as suas próprias vontades mediúnicas, ele tem os seus próprios guardiões, mentores, guias, divindades, tudo atuando sobre a sua energia, sobre o seu espiritual, e esse mundo aqui não importa. Tudo está acontecendo dentro do louco, dentro da mente. E é por isso que ele parece louco. A gente vê uma pessoa falando sozinha na rua, a gente pensa, olha lá que maluco, que louco. Mas a gente não sabe o processo que aquela pessoa está passando. Pode ser que ela não esteja realmente falando sozinha. Pode ser que ela esteja vendo alguém e conversando com alguém. Pode ser que dentro da cabeça dela ela está conversando com uma outra pessoa. Pode ser que dentro da cabeça dela ela está conversando com as outras personalidades que moram dentro dela. Ela pode estar conversando com o eu do futuro. Como assim eu do futuro? Vamos aproveitar essa oportunidade para falar. Sabe quando você chega num ponto da vida que você olha e fala assim, puxa, demorei para chegar aqui porque eu fiz um monte de besteira, tropecei pra caramba. E aí você pensa, se eu pudesse falar comigo lá no passado, mandar um recado, eu ia dizer para eu não ir por esse caminho porque ia demorar muito para chegar. Vocês já pararam para pensar nisso? E já pararam para pensar que fora desse mundo, fora da terceira dimensão, do mundo material, o tempo não existe. Não tem tempo, não tem passado, presente e futuro, é tudo uma coisa só. E o seu eu do futuro, energético, o seu eu possível, que ainda não foi materializado, é só uma possibilidade, pode estar olhando para trás e falando para você, não, não vai por aí não, que aqui no futuro vai dar merda. Então, muitas vezes a nossa intuição, ou quando a gente conversa sozinho, é um recado do nosso eu lá do futuro, dizendo que as possibilidades que você está escolhendo não são as melhores. Troca agora antes que se materializa, porque senão vai ficar muito mais difícil. Enquanto o nosso destino ainda é energético, ainda não tem elemento terra, ele é totalmente alterável. Eu disse para vocês em algumas aulas atrás que o nosso destino está escrito, mas não em pedra. Ele vai sendo reescrito o tempo todo. A gente escreve aí possibilidades e a gente acaba seguindo por uma delas. Enquanto a gente não segue por uma delas, ela não existe de verdade. Ela é uma potencialidade. Então, em uma delas, aliás, digamos que a gente escreva aí 9 futuros diferentes para nós, tá? Por que eu gosto de usar o 9? Porque na numerologia tradicional, o 9 é o maior. Ok? Senão a gente precisa de 2 algarismos para escrever. Então, enquanto um algarismo, 9. Digamos que todos os dias a gente escreve 9 futuros diferentes. 8 deles estão falando pra gente, ó, não vem por esse daqui não, que não foi legal. E um deles está falando assim, ó, esse daqui é o melhor caminho para você, vem por aqui. Para começar, é isso que a gente vê no tarô. A gente toca na energia do consulente e vê qual dos futuros está se encaminhando para acontecer. Ou a gente vê qual desses futuros é o mais possível, o mais adequado. E os outros 8 estão falando, não vem por aqui não. Então é mais ou menos isso que a gente capta com o tarô. E aí a gente materializa através de uma carta para poder ler. Porque senão é só uma construção energética. A gente não tem parâmetros para falar. A gente sente, mas não sabe o que dizer. Porque a gente precisa, nesse plano aqui material, de imagens, de palavras, de sons, de cores, de luzes. Enquanto ele é só energia, não faz diferença. É como o Wi-Fi, por exemplo. O Wi-Fi passa por nós o tempo todo, não faz diferença nenhuma para nós, não tem materialidade. Mas o celular consegue captar e ele transforma aquilo lá. Entendem? Esse é o papel do tarô. E de outros oráculos, tá? Bom, dito isso, dito sobre o nosso eu do futuro, sobre as possibilidades, o louco é essa pessoa que vive escutando as possibilidades. Ele escuta o seu eu do futuro, ele escuta o seu mentor,
ele escuta o seu anjo da guarda, ele escuta o seu protetor, ele escuta as divindades, ele escuta o som do próprio universo em si, ecoando dentro dele. E tudo que está fora tem que respeitar essa vontade que está dentro. Caso o que está fora não respeite a vontade de dentro, tanto faz. Ele ignora, e é por isso que é chamado de louco. Porque todas as outras pessoas estão muito, muito presas ao que está fora e pouco ao que está dentro. E vou aproveitar também esse ponto para falar para vocês sobre meditação. Muitas pessoas pensam que a meditação é como a oração, é como um ato religioso onde você se conecta com uma divindade, com um ser espiritual e etc. Não é isso, é exatamente o contrário. É o exercício do louco. É aquele momento onde você corta o excesso de estímulos, os barulhos, os cheiros, as imagens. Por isso que a gente sente e não se mexe, por isso que a gente fecha os olhos, por isso que muitas pessoas colocam uma música repetitiva para a gente não prestar atenção na letra. Porque é o momento onde você se corta do mundo e torna-se individual. A maior parte do tempo a gente está sob a influência desse monte de sinal de outras pessoas, do que a gente vai fazer amanhã, do nosso pensamento, do nosso sentimento, da fome, da coceira, tudo. Então, o momento de meditação é um corte com as ligações, é um corte com as energias para você se escutar. Para você escutar o seu interno, escutar o seu eu do futuro, seu eu superior, escutar o seu guia, seu mestre, seu mentor. Dependendo da meditação, uma conexão diferente. Existem também meditações para você ir para uma determinada vibração. Por exemplo, as meditações que trabalham com os raios do universo, por exemplo, a chama violeta, o sétimo raio cósmico violeta, é um raio que atua sobre nós, transmutando as energias. É onde a gente vai aprendendo a destruir aquilo que é negativo e transformar em positivo. Então, a meditação com a chama violeta é um momento onde você corta o mundo físico e você aprende a vibrar na frequência da chama violeta. Você aprende a quebrar aquilo que é negativo e transformar em positivo. Então é um momento onde você se conecta a uma determinada energia, a determinados guias, mentores e mestres que estão lá atuando nesse raio, tá? Eu sei que esse assunto é bem complexo, mas quando vierem os outros cursos mais pra frente, que vocês forem se tornando mais esotéricos, quem resolver mesmo seguir essa linha, vai conseguir entender, tá? Bom, pessoal, o vídeo vai ficar com um cortezinho aí esquisito, porque o telefone tocou no meio da gravação. Telemarketing do banco. Gente inútil, presa nesse mundo totalmente material, só pensa em dinheiro, estragando uma aula como essa. Enfim, vamos para a taromancia do louco, porque a aula está começando a ficar longa. Vamos lá. Bom, em geral o louco vai falar de desapego, tá? Em geral ele vai falar de desapego. Seja qual for o caminho que você está trilhando, a direção que você está indo, se estiver leve, você continua e aproveita o máximo possível da experiência e se joga de cabeça. Se estiver ruim, você simplesmente escolhe outro caminho e salta sem olhar para trás, sem pensar, sem refletir. O louco sempre vai falar: chegou a hora. Você vai ficar ou vai trocar de caminho? É simples assim, só tem A e B. Tá? Se você tá cansado desse caminho, se você acha que chegou no fim, se você acha que chegou no ápice, simplesmente vira de lado e segue para o outro. Sem pergunta, sem comentários, sem falar para ninguém. Tudo que vale tá dentro. Você não vai ouvir opiniões, você não vai ouvir medos, você não vai ter receio, nada. Eu quero aquilo ali e vou. Ah, mas como? Não sei. Eu vou. Você pega toda a sua bagagem, tudo aquilo que você aprendeu e vai, tá? Vamos lá. Tiragens com o louco. Bom, agora eu já posso embaralhar todo o meu baralhinho, né? Porque já separei as cartas até aqui. Então, digamos que você começou a consulta, a pessoa não te trouxe perguntas, falou assim: ah, abre o tarô aí que eu quero saber o que é que vem pra mim. Embaralhei bonito, puxei. Ah, o louco. Olha, você tá entrando numa fase onde esse ciclo que você tá atravessando, essa fase,
Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, um processo, seja o que for que você está vivenciando, que você já sente que é o fim, que não tem mais o que tirar, não tem mais o que aproveitar, seja o que for que você está vivenciando que não tem mais nenhum proveito para você, é a hora de deixar para trás e seguir em frente para qualquer outra direção. Vai aparecer para você este momento, caso você ainda não esteja vivenciando isso, você vai avançar para esse momento onde as coisas não farão mais sentido por algum motivo. Pode ser um motivo prático, que você cansou, está machucado, magoado, seja o que for. Pode ser um motivo totalmente espiritual, que você está escutando um chamado. E aí você não sabe por quê, mas vem aquela grande vontade de ir. Então, vá. Ok? Basicamente, a abertura com o louco é essa. Sem saber como, sem saber por quê, se você sente aquela grande vontade de ir, só vai. Só vai. Confia, acredita, tá? Porque o que vem dizendo aqui é que você tem conhecimento, você tem conteúdo, você tem condições e mais do que isso, você tem amparo e proteção. Então se joga. Por mais que pareça estranho, por mais que pareça louco, tá bom? Que mais? Conselho. Louco enquanto conselho. Seu consulente diz pra você, olha, queria só um conselho do tarô. E você, chablau, louco. Qual é o conselho do louco? Fala, olha, nesse momento, o que você precisa é abandonar a sua insegurança, abandonar os seus medos, abandonar o excesso de pensamento, abandonar o controle. Você nunca vai estar no controle de tudo. Se você precisa dar um passo à frente, dar um passo em alguma direção, simplesmente dê e confia que tudo vai dar certo. Ok? Conselho do louco. É difícil, né? Por isso que esse é o arcano mais misterioso. Porque ele é o mais próximo da vida não material e sutil e o mais distante dessa vida nossa louca de todo dia, de rotina, do que a gente está acostumado com essa terceira dimensão, com essa terra tão material. Para nós é o mais arriscado de se fazer. Não ouvir a família, não ouvir os colegas, não ouvir os seus instintos, não ouvir os seus medos, tá? Você ignora a falta de caminho, a falta de recurso, você ignora tudo. Você tem simplesmente o conhecimento e a vontade e você vai, tá? Vamos fazer as tiragens mais básicas. Vamos lá para vida amorosa, pode ser? Vamos lá então. Solteiros. Pessoa tá solteira e pede para você, nossa, tô solteira há tanto tempo, o que é que vem para mim aí? E aí, Chablau, carta do louco. Eu já vou explicar para vocês direto, não vou deixar vocês adivinharem porque é muito diferentão. Então vamos lá. Carta do louco. A pessoa, o que eu vou arrumar? Você fala assim, olha, não é o momento adequado para isso, tá? Provavelmente você vai ainda levar um tempo aí sozinho, solteiro, porque você ainda está numa jornada de se autodescobrir, perdão, de entender quem você realmente é, de você olhar para o seu interior, confiar mais em você, tirar os seus medos, melhorar a sua relação consigo mesmo e seguir um pouco sozinho. Não é um momento legal para você misturar a sua convivência, a sua rotina com outras pessoas. Você não está numa energia para isso, tá? É claro que se você insistir, pode acabar acontecendo. E aí todo mundo vai acabar saindo machucado porque você ainda vai sentir a vontade de sair. Você não está no momento propício para dois, você está no momento propício para só você. Mantenha-se como você está, que é o melhor que você faz nesse momento. Ok? Para solteiros, a carta do louco não traz o que eles querem. A maioria das pessoas quer ouvir que daqui a pouco, amanhã mesmo, alguém vai ligar e vai começar a namorar. Carta do louco não vai te dizer isso. Não tentem enganar o seu consulente, tá bom? Pessoas que estão comprometidas, pessoas de relacionamento de longa data, tá bom? Pessoas que já namoram faz tempo, pessoas que estão casadas. Em geral, o louco, em geral, vai indicar
que vai dar vontade de meter o pé. Em geral, o louco indica, olha, você vai sentir muita vontade de caminhar sozinho, de terminar esse fardo, porque você já não quer mais carregar responsabilidades. Tá tudo muito pesado nas suas costas. A única maneira disso seguir em frente é dividir a responsabilidade, de você eliminar o fardo e estabilizar as coisas. Enquanto você continuar sentindo que tá difícil, que tá pesado, que é um fardo, que você tem muita responsabilidade, que tá tudo sobrando para você, tá tudo nas suas costas, que você sente vontade de se libertar, você vai continuar arrumando para a liberdade. Se você não quer que isso aconteça, se não é o seu desejo, tá na hora de cuidar, tá na hora de falar assim, olha, tá pesado para mim. Porque a tendência pela carta é que você sinta vontade de se libertar, que você sinta vontade de caminhar sozinho, que você sinta vontade de meter o pé e pôr o pé na estrada, independente do que vai acontecer. Se você já não está sentindo isso, em breve você vai sentir essa vontade, vai ficar pesado para você. Vida amorosa não é legal com louco, hein? Pensa bem. Para todo mundo que olhar isso daí e falar assim, nossa, mas você tá casado há 30 anos e você vai meter o pé agora? Você é louco? Percebe? Bom, vamos lá. Sabe aquela querida expressão que existe apenas no português? Meteu o louco, mete o louco? É isso. Fala assim, nossa, o cara meteu o louco e vazou. É por aí. O que mais? Que outras questões podemos abordar com o louco aqui? É uma carta tão diferente e as leituras com ele são tão... Vamos falar sobre vida profissional? Vamos lá então. Pessoas que já estão trabalhando e de repente tiram a carta do louco. Carta do louco para quem já está trabalhando. O que vocês acreditam que ela vai falar? Não é muito difícil. Vocês se lembram que é bem parecido com vida amorosa? Então. Porque, aliás, parceria nem sempre é de vida amorosa. A carta do louco vai dizer, olha, dá pra ver que tá pesado pra você o fardo aqui, tá? Principalmente se a carta do louco vier associada com um 10 de paus. Vou mostrar um 9 de espadas também. Vamos pegar o 9 de espadas como exemplo. Dá uma olhadinha no 9 de espadas. Olha a pessoa na cama que não consegue dormir com esse monte de espada na cabeça. Vocês acham que isso aqui é positivo? Se a carta do 9 de espadas vier com um louco falando sobre o seu ambiente de trabalho, fala assim, olha, o excesso de responsabilidade, sabe? Você ficar pensando no trabalho até quando tá em casa, até quando vai dormir, vai te dar essa vontade de se libertar, de meter o louco. Se você não tem a intenção de abandonar o seu emprego, se você quer continuar, tá na hora de você fazer alguma coisa. Se tá tão pesado assim pra você, é bom você se mexer, tá? Carta do louco para quem tá empregado sempre vai falar dessa vontade de não continuar empregado. Vai estar falando da vontade ali do consulente de sair, que é mais legal para ele arrumar um lugar mais leve ou um lugar com menos responsabilidades. Se a pessoa for o chefe, se ele é o chefe de algum grupo e tudo mais, fala assim, olha, é o momento de você delegar funções, não deixar tudo para você. Não assumir todas as tarefas, dividir com outras pessoas, tá? Basta vocês se lembrarem da trouxinha do louco. A responsabilidade que o louco quer carregar é a mínima possível. Ele quer ficar leve e tranquilo. Tudo que não for assim, ele mete o pé e vaza. Independente do resultado, independente do perigo, independente do que precise, ele só vai. Pessoas que estão desempregadas procurando emprego. Ai, tô desempregado, blá, 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 blá. Carta do louco. Bom, em geral, não é positivo, tá? Porque o louco não tá afim de se comprometer, não tá afim de comprometer sua rotina, seu dia a dia, tá curtindo a vida. Ele tá numa vibe que ele não quer. Então você diz pra pessoa, fala, olha, pelo que eu vejo aqui, eu preciso saber se realmente você quer trabalhar ou se isso é só uma convenção social porque sua mãe tá te apertando ou porque a sua esposa tá te apertando. Você realmente tá nessa vibe de procurar um emprego? De repente é melhor que você faça uma coisa mais leve. Que você vá vender a sua arte, ou que você vá uma forma alternativa de ganhar dinheiro, ou que você vai fazer um curso, uma faculdade, porque esse momento para você não tá muito propício para isso não.
Tá parecendo que você não tá muito interessado, está fazendo isso por pura obrigação. Então é melhor você não ficar se frustrando, se magoando à toa, porque a coisa não tá propícia para você não. Certo, pessoal? É muito bom ser honesto com o consulente nessa hora. Se você tirar um louco para a vida financeira, para arrumar emprego, a vontade do consulente não é de fato arrumar um emprego, não. Não é o momento que ele queira se comprometer, ele tá indo arrastado, ele queria estar fazendo outra coisa. É bom você bater um papo com ele antes de continuar essa consulta aí, para que ele se perceba, porque às vezes ele não percebeu. Às vezes o tarô veio esfregar na cara dele, como muita gente me diz, tá? É uma das frases que eu mais escuto lendo tarô. Ah, eu já sabia, mas veio o tarô esfregar na minha cara. Escuto muito. Então é bom nesse momento você dar uma parada e falar assim, olha, vamos falar sobre isso? Tem certeza que quer trabalhar em tal coisa? Você não quer mudar de área? Você não quer trabalhar para você mesmo? Você não quer fazer um curso? Você não tem vontade de levar a sua rotina para outro lugar? Porque pelo que eu tô vendo aqui, você não está muito interessado em entrar nessa empresa, entrar nessa área, fazer isso que você costuma fazer. De repente a profissão que você escolheu, você já está com o saco cheio, você quer trocar. Mas é isso. Bom, esses são os aspectos mais básicos do louco. Eu não quero que essa aula fique muito comprida, porque eu quero que vocês voltem e assistam todas as outras cartas, porque na nossa próxima aula eu vou falar sobre os métodos de tiragem e vocês têm que estar com todos os arcanos na ponta da língua. Então de hoje para lá, revejam tudo, peguem as anotações, se preparem para a aula de amanhã que é método de tiragem. Amanhã eu vou abrir o baralho, vou tirando as cartas, vou interpretando as perguntas, tá? E eu não vou ficar voltando e falando assim, ah, lembra como que era essa carta? Ah, lembra lá atrás? Não, vocês têm que vir prontos. A lição de casa de vocês é essa. Revisem. Todo mundo volta lá, assiste todas as aulas, porque vocês vão precisar amanhã. Sabe quando você vai fazer... Quando você vai estudar na escola, você vai fazer equação do primeiro grau? Não dá para eu voltar e explicar o que é multiplicação. Você tem que vir com a multiplicação pronta. Ok? A gente fica por aqui. Foi um prazer.